Oi, nesse vídeo a gente vai falar dos dois quizzes das videoaulas da semana 3 de introdução a conceitos de computação. Para você que está assistindo pelo YouTube, considere apoiar a gente aqui pelo Pix, qualquer valor, aqui do lado na minha tela, e também se tornar um apoiador classe A para ter acesso exclusivo aos nossos materiais. Então, vamos aqui às questões. Então temos aí essa primeira questão, que é referente aí à videoaula 5, notação de ponto flutuante e operações aritméticas binárias. Então a notação em ponto flutuante é muito utilizada na computação para o cálculo matemático com precisão adequada. Selecione a alternativa que contém as três componentes básicas da notação por ponto flutuante. Então, como tem em qualquer um dos materiais base, no vídeo do professor, nos slides, se você preferir, no texto base ou no texto de apoio, quando a gente fala de notação por ponto flutuante, a gente fala realmente de três componentes principais, que são a mantissa, a base e o expoente, tá? Então, o sinal ali acaba ficando embutido, né? Os algarismos também eles vão ficar ali diluídos pela mantissa, a base e o expoente, né? Então não pode ser nenhuma dessas alternativas abaixo, senão a alternativa A. Se você preferir, na videoaula lá 5, entre os minutos 1,5 e 2,15, tem lá o professor falando dessas componentes aí do ponto flutuante, né? Que são a mantissa, a base e expoente. Inclusive lá ele fala como que você representa, né? Ele dá uma visão melhor, mais detalhada de como faz a representação de um número decimal aqui, usando a notação que a gente chama de ponto flutuante. Depois, para a videoaula 6 de operações lógicas e tabela verdade, a gente tem a seguinte questão. Então tá falando aí que tautologia e contradição são características que as expressões lógicas podem assumir. A respeito da tautologia e da contradição, assinale a alternativa correta. Então, quando a gente está falando de tautologia, de uma coisa que é sempre verdade, e contradição é de uma coisa que é sempre falsa, que é sempre mentira. A tautologia e a contradição, quando a gente está falando em termos de expressões lógicas, em termos de tabela verdade, elas são a expressão de tautologia. As saídas de uma tautologia são sempre verdades, são sempre true, sempre, então só tem verdades ali, em todos os casos da tabela. E a contradição é o exato oposto, é o complementar. Porque na contradição todas as saídas são falsas, todas. Então, tautologia tudo verdade, contradição tudo falso. Então, olhando para isso, vamos às alternativas. A primeira diz que uma tautologia é uma expressão cuja saída é sempre verdade, independente dos valores de entrada, e essa já é a nossa resposta aqui correta. Depois, uma tautologia é uma expressão cuja saída é sempre falsa. Já vimos que é tudo verdade, então essa já não pode ser. Contradição é uma expressão cuja saída é sempre verdade. Na verdade, é sempre falsa, independente dos valores de entrada. Em determinadas situações, uma contradição equivale a uma tautologia. Não há equivalência entre tautologias e contradições porque elas sempre são o oposto uma da outra. Enquanto uma é tudo verdade e outra é tudo falso. Não tem como ter nada em comum entre elas. São sempre valores lógicos opostos, verdade de falso. Então, enquanto você tem só verdades em um, só falso em outras, nunca vai ter nenhum em comum entre elas. Nenhuma das saídas possíveis vai ser igual. Sempre vai ser tudo diferente. E aí diz que toda tautologia é também uma contradição, o que não é verdade, mais uma vez, porque uma é sempre verdade e outra é sempre falsa. Então não tem como uma estar contida na outra, uma fazer parte da outra, ou uma ser um caso específico, particular da outra. Então, por isso que a alternativa E também está incorreta. Ficamos então com a alternativa A como correta. Então, ficamos por aqui. Duas questões bem simples. As questões de atividades avaliativas para você que está assistindo do YouTube, não é nosso apoiador classe A,
estão disponíveis na nossa plataforma. Lá você tem resumos em PDF, em áudio e a resolução de todas as atividades avaliativas comentadas em detalhes em vídeo. Espero então que você tenha entendido e até a próxima.